terminou agora há pouco, meu amigo, vou falar uma parada pra vocês, cara. O vascaíno não tem paz, né, cara? Mesmo quando ganha, o sentimento, o estresse é, assim, elevado ao nível, é um sentimento de angústia, um sentimento de, sabe, de, pô, isso não vai dar certo. E a gente acaba ganhando no sufoco uma partida que era pra gente ter controlado depois de fazer um placar de 3-1 e mais uma vez toma um gol de bola aérea, mais uma vez jogadores cansados no segundo tempo, mais uma vez o professor Pardal demorando para fazer substituições óbvias e algumas ele nem fez, né, que é o Verratti de novo. Enfim, vamos falar aqui nesse pós-jogo desse Sport 2, Vasco 3 e uma vitória importante. Primeiro, já para começar, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve no canal, dá essa força pro canal continuar crescendo no YouTube. E eu falei aqui, cara, eu prefiro, o Vasco precisa ganhar. Não importa se vai ganhar tomando sufoco, se vai ganhar fazendo a gente morrer de raiva, se vai ganhar tomando pressão do esporte. O que a gente precisa nesse momento é de vencer. Ainda citei o Juventude, né, que venceu o Ceará, tomou um sufoco, ganhou com um gol nos acréscimos. Acho que a gente precisa disso, a gente precisa ganhar. Se ganhar jogando legal, bonito, ou melhor ainda, mas a princípio a gente precisa ganhar. E o Vasco ganhou em uma rodada onde, se nas outras rodadas todos os clubes que estavam lá embaixo estavam perdendo, uma rodada onde os times venceram e empataram, né, com algumas exceções. O Vitória venceu, o Vasco venceu, o Juventude venceu, o Grêmio empatou contra o Flamengo no Maracanã, o Santos empatou contra o Fluminense. Então poucos times venceram, times que estão brigando para não cair. O Sport e o Fortaleza que perdeu, né? O Sport e o Fortaleza foram os times que perderam. O Juventude, que saiu da zona de rebaixamento, voltou para a zona de rebaixamento. O Vitória, que venceu, permaneceu na zona de rebaixamento. Você vê o tamanho do prejuízo que a gente tem que correr atrás. Mesmo ganhando, ficou tudo muito, mas muito embolado. Agora vamos falar do jogo, depois eu vou mostrar a tabela, falar aqui a situação que o Vasco vai fazer de 7 jogos. 7 jogos. O Vasco vai fazer 6 no Rio de Janeiro. 6 no Rio de Janeiro. Vamos pegar uma temporada agora, sem precisar viajar, sem desgastar o elenco. Ainda tem a parada agora da data FIFA para recuperar jogador, porque o Tietê tá lesionado, o PH tá lesionado, tá sentindo, né? Agora tem o Jair hoje que tomou uma porrada, né, seu Klaus? Ô juiz safado, hein, cara? Uma pancada que o cara tomou no tornozelo e não deu nada pro jogador do Sport. O Jair saiu machucado, vamos ver, tem que recuperar mais um jogador para o jogo contra o Botafogo. Inclusive falei que era na quarta, no vídeo curto, mas não, tem a data FIFA que eu esqueci da porra da data FIFA, tá? Então o Vasco entra para ganhar contra o Sport, os dois times pressionados dentro de zona de rebaixamento, vendo os clubes que estão ali brigando vencer, como foi o caso do Juventude, né, precisando, necessitando dessa vitória em um jogo de 6 pontos, um clima tenso, um jogo depois daquele jogo na Série B que acabou em confusão. Enfim, tinha todo um cenário que fazia com que, extra-campo, né, que fazia com que esse jogo fosse um jogo muito tenso, um jogo muito nervoso. O Vasco começa fazendo um gol com um jogador que, mais uma vez eu falei que, pô, joga com o colombiano, que nem entrou hoje. Vai entender o Diniz, né? Na hora que você precisa de botar um jogador de velocidade, você tá tomando sufoco, você precisa de um arranque, de uma válvula, um cara que sempre entrou bem, ele não coloca o cara. Então, eu falei para colocar o Colômbia lá, o Andrés Gomes, e tirar o Nuno, deixar o Coutinho, revezar ele com o Nuno, mas o Nuno, mais uma vez, foi lá e fez uma baita de uma partida, né, cara? Primeiro, eu gostei de uma situação, os 2 primeiros gols do Vasco, ao invés de cruzar a bola pro Verratti, fizeram o que estão fazendo muito com o Vasco, né? Que o Corinthians fez, né? Que é chegar na linha de fundo ali e ao invés de cruzar, tocar a bola pro meio da área. E assim o Nuno foi lá e meteu a bola na gaveta e fez um gol, aí veio um gol polêmico de pênalti. Polêmico, porque as pessoas têm que entender assim, o VAR não chamou. Uma vez que encostou no jogador, o VAR não pode chamar. Porque aí é interpretação. O VAR não pode chamar por causa de uma questão de interpretação. O VAR é para uma coisa escandalosa. Realmente não encostou no jogador, aí o VAR vai lá e chama. Ó, Klaus, você marcou, a bola bateu na mão, mas não bateu não, ela bateu no peito. É para isso o VAR, entendeu? Por isso, nessa situação eu tiro o VAR. Agora o Klaus
O Klaus não podia marcar esse pênalti. A gente tem que parar com essa história de encostou, pegou, é falta. Não é, cara. Futebol é esporte de contato. O jogador, ele dobra a perna antes do jogador, do Lucas Freitas, não sei se foi o Lucas Freitas, chegar no cara. Ele já tá dobrando a perna. Ele se atira. Não tem ali um contato que você fala assim, falta. Não tem, cara. Não tem. Em qualquer liga da Europa não daria um pênalti desse, mas nunca. Nunca. Para quem acompanha os campeonatos inglês, espanhol, alemão, francês, nunca que daria um pênalti desse. Mas no Brasil, dá. Depende para qual time. Se fosse o Vasco, certamente não daria. Não daria. Aí vai lá o Lucas Lima, que eu achei que nem ia jogar, fez o gol de pênalti, e aí o Sport cresceu, né, filho? Aí o jogo inverteu. Porque a gente teve chance com o Ryan, teve uma chance lá, depois que fez o gol, não botou pra dentro, toma o gol, aí começa a tomar sufoco, né? Aí, mais uma jogada do Nuno Moreira, linha de fundo, ao invés de cruzar a bola pro Verratti, passa ela para o meio da área, quem chega, Coutinho, gol do Coutinho, Vasco, 2-1. Depois tem um pênalti, que aí é o Lucas Freitas, que pra mim é o personagem do jogo, porque o Lucas Freitas participa do pênalti, que pra mim foi Mandrake. O Lucas Freitas dá um chapéuzinho no cara, dentro da área, e aí o cara bota o braço. Ele, pra mim, minha opinião, teve gente que já não gostou, mas é uma opinião, gente. Pra mim, pesou a consciência o primeiro pênalti, ele acabou dando o segundo, que pra mim também não foi um contato, assim, pra você dizer, um pênalti claríssimo, né? Um contato que eu acho que foi normal de jogo, minha opinião, tá? Foi normal ali, e eu não vi um pênalti, tá? Eu achei que o Lucas Freitas deu uma cavada e o juiz acabou dando o pênalti. Vai lá o Verratti, que dificilmente erra pênalti, o goleiro quase pegou e fez o 3-1. Pronto, cara, administrar o jogo, marcar no meio de campo, só que aí o que acontece? O que acontece de praxe, Nuno morreu, Coutinho morreu, o Verratti corre totalmente estabanado em campo. Não é um jogador que é para fazer isso, correr para marcar igual ele corre, né? E ao invés dele tirar os jogadores e colocar gás, coloca o Colômbia no lugar do Nuno, coloca o Matheus França no meio de campo, como ele colocou no lugar do Coutinho, né? Muda o time, os caras cansaram, tira o Nuno, tira o Verratti, coloca o David. Cara, era 3 substituições antes do Vasco tomar o gol. Básica, cara, básica. David no lugar do Verratti, o Colômbia, o Andrés Gomes no lugar do Nuno Moreira, e no meio de campo o Matheus França no lugar do Coutinho. Ponto, fecha ali o meio de campo, joga no contra-ataque para matar o jogo e não tomar susto lá atrás. Mas não, o Fernando Diniz está vendo o time andando em campo, uma bola de escanteio, o cara sozinho sobe e faz o gol que vai levar o Vasco ao desespero até o final da partida, tomando sufoco, né? Tanto é que numa jogada lá, de novo, de bola aérea, o cara cabeceia, a bola ia no cantinho, o Lucas Freitas salva, faz uma defesa, né, e tira para escanteio, e assim o Vasco foi segurando a onda. Depois que entra o Matheus França, teve ali umas 2 chances que o Matheus França desperdiçou, uma finalização que o goleiro pegou, e uma outra investida que ele errou, enfim, o Vasco não conseguiu ampliar o placar, ficou 3-2 no sufoco, na tensão, na pressão, mas conseguimos uma vitória importante jogando fora de casa, em cima do Lanterna, tá? Só para lembrar, é um time que só ganhou do Grêmio no campeonato. Era obrigação o Vasco ganhar de um time tão limitado quanto o Sport para permanecer na primeira divisão. É um jogo de 6 pontos contra um time que já está rebaixado, tá? E o Vasco foi lá e fez o dever de casa, com muitos percalços, mas fez o dever de casa. Tá aqui a tabela, né? Eu vou começar com o Grêmio, que com o empate contra o Urubu 1-1 no Maracanã foi a 25. O Atlético Mineiro, que entra na briga, que tem um baita de um elenco, mas os caras não jogam porra nenhuma, toma virada do Grêmio, perde por Vitória e não faz gol. Um time que não faz gol. É Hulk, é Scarpa, é Rony, é Dudu, é Gabriel Menino, é o Júlio Santos lá, que eles pegaram do Botafogo, e não faz, um time que não faz gol, não joga, caiu o Cuca, perderam hoje de novo, vai brigar para não cair. Lembra que o Atlético Mineiro, o ano passado, escapou na última rodada jogando contra o Atlético Paranaense. Se tivesse tomado gol, estava na 2ª divisão. Então o Atlético entra na briga também, 14, 14º com 24 pontos.
O Vasco venceu o Sport por 3-2, o Santos empatou em 0-0 contra o Fluminense, e na zona da degola, Vitória com 22 pontos, que ganhou do Atlético, o Juventude, que ganhou do Ceará, 21 pontos, o Fortaleza 15 e o Sport 10, está aí o Z4 do Campeonato Brasileiro. Eu falei que o Vasco tem 7 jogos, 6 no Rio de Janeiro, né? Olha a sequência do Vasco. Vai ter agora a parada FIFA, né? Da data FIFA. Aí dia 11 pega o Botafogo, na quarta-feira, Campeonato Copa do Brasil, jogo da volta. Depois pega o Ceará em São Januário. Aí pega o Flamengo no Maracanã. Aí pega o Bahia, que é o jogo atrasado, em casa, em São Januário. Pega o Cruzeiro em São Januário. Vai para São Paulo pegar o Palmeiras, depois pega o Vitória em casa. Então você vê, no Rio de Janeiro, Botafogo, Ceará, Flamengo, Bahia, Cruzeiro e o Vitória. 6 jogos de 7. Só vai sair do Rio de Janeiro para pegar o Palmeiras e depois volta para pegar o Vitória. Então tem que se preparar, tem que agora aproveitar essa data FIFA para colocar os jogadores que foram contratados para jogar, né? Os zagueiros principalmente, que a gente precisa muito de zagueiro. Hoje, você vê como é que esse Thiago Mendes foi um erro, né? O Jair se machucou, ele botou o Cocão. O Cocão tinha sofrido uma lesão séria, tá? Voltou e já entrou em campo hoje. Não colocou o Thiago Mendes. Nem o Thiago Mendes, não entendi o Andrés Gomes, tá? Não entendi o Andrés Gomes. Agora vamos ver se ele consegue colocar essa galera em forma para poder usar os jogadores nos jogos que a gente, nessa sequência que a gente vai ter de jogos no Rio de Janeiro. Vitória importante, né? Com um futebol estressante, né, mas dormimos fora da zona de rebaixamento. Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma semana abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.